Você está à espera de um milagre? Está esperando as coisas acontecerem? Alguma coisa lá fora mudar para a vida melhorar? Pois eu vou te dizer que você é o milagre e você precisa aprender o caminho de acessar toda a sua maestria, toda a sua capacidade e o teu potencial de transformação para que a tua vida possa ser uma vida no mínimo mais leve. E para isso, o nosso programa é especial para você. Então fica aqui com a gente e compartilha para aquelas pessoas que você também deseja ver uma transformação na vida. Para isso, eu trouxe Cristiana Mesquita. Muito prazer em ter você aqui, Cris. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. A Cris é a representante do Brasil do Magnify Healing, que eu sempre falo para vocês dessa ferramenta que para mim, Cris, o Mag é mais do que uma técnica, é uma consciência do nosso eu superior, daquilo que nós somos, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente o que é Magnify Healing. Para quem nunca ouviu falar disso, como que você introduziria o assunto? Bom, primeiro obrigada, né, pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, o Magnify Healing ele é uma técnica de cura, né? Se a gente for entender assim, porque você faz um curso, você depois pode atender no consultório, trabalhando, né, com o Magnify Healing, enviando à distância para outras pessoas. Então ele é uma técnica de cura, ele está estruturado como uma técnica de cura. Uhum. Mas ele é muito mais do que isso, ele é um caminho espiritual, ele é um caminho de ascensão, né, que a gente chama de ascensão. Ascensão nada mais é do que um aumento na nossa frequência vibracional. Nós emitimos uma frequência, quando a gente tem um pensamento, quando a gente sente uma emoção, nós emitimos, é como se fosse um sinal, né, que a gente emite. E quando a gente faz o Magnify Healing, nós estamos então alinhando esse nosso sistema para ele começar a ter uma frequência maior, uma frequência mais elevada, né? Sim. Então a gente sintoniza, a gente fica com emoções mais elevadas, pensamentos mais elevados. Então ele é um caminho, além de ser uma técnica de cura, né? Perfeito. Então por meio de uma prática diária, alinhamentos que usam geometria sagrada, que a gente pode falar um pouco também, respirações, afirmações, nós vamos mudando a nossa frequência. E a gente vai então entrando num estado, né, de consciência maior, de autoconsciência, conseguindo entender que nós somos mestres, como você falou, né, de nós mesmos, que nós conseguimos co-criar o nosso caminho, que nós conseguimos entender e enfrentar as coisas ao nosso redor com mais paz, com mais tranquilidade, com mais leveza, né? Exato, né? E nesse caminho eu aprendo que a ascensão, ela, além de ser esse campo que a gente melhora, ela também produz mudanças bioquímicas no nosso corpo físico, não é? Sim. Porque eu sinto uma melhora de postura, eu sinto um sistema imunológico mais fortalecido, né? É perceptível também no nosso nível físico, porque antes eu achava que a ascensão era algo só energético ou espiritual. Sim. Mas não, é transformar esse nosso corpo de carne acessando um corpo de luz. Isso é muito bonito, né? Hoje a gente consegue já perceber isso. Por quê? Porque nós estamos na era onde a ciência deu as mãos com a espiritualidade. Então, antes o que era do espírito era só do espírito, né? E o que era científico era só científico. Hoje não, hoje esse é o momento do casamento dessas duas esferas. E aí a gente consegue entender que o processo de ascensão, ele não é só algo espiritual. Ele não é só algo que para você sentar e ficar meditando, isso e aquilo. Não. Você muda tudo, não só os aspectos emocionais, mentais, mas fisiológicos. Existe uma mudança química, existe uma mudança do funcionamento biológico do nosso corpo. As nossas células passam a funcionar e a identificar coisas diferentes. O nosso DNA
vai sendo mudado, no sentido de que ele vai ligando para coisas mais saudáveis e desligando para outras coisas, né? Sim. Então, existe todo um aspecto fisiológico, biológico, bioquímico no processo de ascensão, certamente. E uma curiosidade para o telespectador, quanto mais você estiver positivo, quanto mais você está em paz com você, quanto mais você está alinhado com a energia do amor e menos do temor, mais as suas fitas do DNA são alongadas e códigos de luz vão se abrindo para que você possa ser uma pessoa mais intuitiva, mais perceptiva, mais empata, né? E é acessível a todos, porque às vezes a gente achava que era só para os iluminados. Isso, tinha essa separação. Né? A pessoa tem o dom, eu não consigo meditar, né? Uma coisa que a gente escuta muito, eu não consigo meditar, isso não faz parte, isso não é para mim. Não, é para todos, é para todos. Só o fato de você mudar o seu pensamento, mudar a sua emoção, procurar focar em determinados aspectos, né, mais positivos, você já está mudando a sua frequência. Só que o Magnified Healing, ele faz isso por meio de uma prática diária, o próprio fato do curso, de você chegar ao curso, né, fazer o curso, você fica imerso durante 2 dias naquela energia, aprendendo como fazer a prática e como tratar outras pessoas, como tratar o planeta, como tratar situações. É uma gama enorme de ferramentas que o Magnified Healing nos dá, né? Então, quando você faz isso, você já se alinha nessa nova energia. Então, você já sai diferente do curso. Sim, é muita sabedoria, né? Quando ao meu primeiro contato, a sensação que eu tive é que todos os aprendizados que eu tive era como se fosse peças de um quebra-cabeça que estava tudo bagunçado, e a engrenagem começou a funcionar e eu comecei a entender, eu falei, meu Deus, tudo que eu estudei está inserido no conhecimento, porque é um conhecimento muito profundo, né? É muito profundo. Porque a gente entende a fisiologia, como você falou, a geometria sagrada, os nomes sagrados, os nossos veículos, nossos corpos, os chakras. Sim. Então é um conhecimento mesmo para a vida. Eu sou encantada com o Magnify. Preciso te agradecer a sua dedicação, né? Queria até mandar um beijo bem grande para Valéria, para Cris, para Maria Tereza, que são para mim pilares, que vocês estão na minha prática diária ali. Eu envio essa energia para que vocês continuem aí sendo pilares, porque vocês sustentam mesmo a energia de Magnify Healing aqui no mundo. Magnify Healing está em toda parte do mundo, não é? Sim, praticamente. Tem um outro país ainda que ainda não tem, mas ele já está bem... Não, ele é bem difundido. Agora, tem alguns países que estão um pouco parados, né? E que agora a gente está tentando, junto com a Valéria, retomar na Europa, no Japão, na Oceania. A gente tem brasileiro em todos esses lugares, né, que tem também ajudado nisso, que tem viajado para dar curso, que tem mudado para determinado lugar. Olha, estou mudando, vou levar o Magnified Healing para lá, mas ele está presente em todos os lugares, América do Sul, América Central, Estados Unidos. Então, ele está presente em todos os locais. Eu sou uma novata, eu sou novinha. A Cristiana já está desde 2005 nessa jornada. 2005. Conta um pouquinho pra gente como foi rápido o teu processo. A Cristiana, ela é a tradutora de todo o material aqui para o Brasil. Então, graças a ela decodificou a mensagem para que nós brasileiros pudéssemos aprender com mais facilidade. E como é que foi esse caminho de você chegar a traduzir as apostilas e todo o conhecimento? Então, o Magnified Healing, ele chega na vida da gente assim de uma forma surpreendente, né? A minha mestra de Reiki, que eu era reikiana, já sou reikiana desde do final da década de 90, né? Ela vivia me mandando convite de Magnified Healing. Você tem que fazer esse curso, E eu nunca liguei, porque eu fazia muito reiki. O reiki já te abastecia, né? Eu fazia muito reiki. E um belo dia eu falei assim, gente, deixa eu ler esse convite aqui direito, né? E tinha uma imagem de Kuan-Yin, e aí eu fui ler e tal. Eu falei, eu vou fazer esse curso. E aí eu fiz em 2005,
E desde então eu não parei mais, né? E ele que se tornou o meu pilar. Inclusive eu não pratico reiki mais, embora eu seja reikiana, né? Eu parei de praticar o reiki, não porque um é melhor do que o outro, a energia é a mesma, né? Mas é o foco que cada um tem, e eu me identifiquei mais naquele momento com o Magnified Healing. Em 2007, Gisele King, que é uma das co-criadoras, né, da técnica, esteve em Brasília e eu fui convidada para traduzir o curso, os cursos que ela deu. Foram 5, 6 dias de curso. Tá, então primeiro a tradução era oral. E aí eu sentei para conversar com ela e falei para ela, olha, eu queria tirar algumas dúvidas com você com relação ao manual, porque eu li o manual e eu achei que tem algumas palavras que não estão encaixando direito. E fui perguntando para ela. Aí ela olhou para mim e falou assim, você gostaria de ser a tradutora oficial? Aí eu falei, sim, gostaria. Ela falou, então você é a tradutora oficial, a gente vai revisar o manual todo. Perfeito. Assim que eu voltar, a gente vai revisar. E todas as vezes que ela precisava fazer alguma mudança no manual, aumentar algum artigo para explicar melhor à medida que a ciência foi chegando, né? Principalmente com o sistema nervoso, que tem um artigo que foi escrito bem depois, né, do manual. Então tudo isso eu que fui traduzindo, e todas as vezes que ela vinha para Brasília, eu era aí o conhecimento foi profundo, né? Explica pra gente, até pro telespectador, que muitas vezes a gente consegue compreender uma técnica que é canalizada, mas co-criada. Você falou, né? Gisele co-criou o Magnify Healing. Qual é a diferença? Tá, ela não gostava de usar essa palavra canalização, né? Ela dizia que o Magnified Healing tinha sido transmitido para ela. Aqui é difícil para a gente, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem muito essas canalizações, entender a diferença. Mas assim, em linhas gerais, a transmissão é o que eu estou fazendo com você aqui agora. Então, se você fosse escrever o que eu estou falando, você escreveria exatamente as mesmas palavras que eu estou falando. Sim, não passa pelo canal da pessoa, né? Essa é a diferença. É puro, né? Vem direto da fonte. Então, ele aparecia para ela dessa forma. Então foi uma coisa que foi transmitida, ela não passou por ela, né? Ela foi simplesmente redigindo tudo aquilo que ela... Mas é difícil você fazer essa diferença. Mas eu consigo ver, né? Porque não teve a interferência do canalizador, né? E antes, o Magnify Healing era usado apenas em oitavas acima com mestres ascensionados, não é? Isso. E em 83 que veio... Ele veio pela primeira vez. Só que ele foi passado para ela, para Catherine, para um grupo muito pequeno de pessoas. Elas começaram a praticar, mas pelo fato de ter movimentos e tudo, e elas não terem uma coisa mais profunda, elas deixaram de lado. Quando foi no início da década de 90, então, isso foi retomado, né? Foi pedido para elas para retomar, e aí ele foi trazido dessa forma expandida, com todas as etapas da prática, né? Como tratar o outro, como fazer a prática, cura à distância, cura do planeta, todas as ferramentas que tem dentro, né, que tem algumas ferramentas específicas de tratamento dentro do Magnified Healing. E aí sim, aí elas organizaram o primeiro curso. E que veio bem junto com essa convergência harmônica de uma ascensão, porque nós estamos num grande processo de despertar de consciência. Você está percebendo isso? Você também está despertando a sua consciência, senão tu tá atrasado, corre, porque o bonde já está saindo, né? E eu falo que o Magnify Healing, ele você vai a jato, ele é a velocidade da luz. Dá uma impulsionada. Dá uma impulsionada muito rápida. Então ele veio mesmo para poder nos auxiliar a contribuir com a gente sair dessa grande dualidade que a gente vive. Quando a gente fala de dualidade, às vezes também é complicado da gente entender, mas é só você perceber as suas emoções, né? Às vezes eu acordo feliz, no final do dia eu tô triste, eu tô satisfeito, insatisfeito, é débito, é crédito, o tempo todo a gente está na dualidade. E a consciência de Magnify Healing nos traz uma unidade. Sim. Ela traz o céu para a terra, essa sensação de que é possível nós fazermos o paraíso na terra,
Mas para isso a transformação tem que acontecer conosco, né? Sim, porque o Magnified Healing, embora ele traga muitas ferramentas que nos ajudam nesse processo, ele chama a gente para uma autorresponsabilidade. Perfeito. E a autorresponsabilidade nem sempre ela é uma coisa fácil, porque eu olho para mim e eu falo, isso depende de mim, então sou eu que tenho que fazer. E às vezes isso traz desconforto, né? Isso traz dor para a pessoa. Então não é sempre que a gente consegue permanecer nesse caminho. Manter a disciplina e tudo, né? De fazer a prática todos os dias. Mas até nisso a energia nos ajuda, porque ela vai nos amparando. Sim. Né? Ela vai nos amparando. Então a gente tem esse apoio familiar, vamos dizer assim, porque todo mundo que é Magnified Healing acaba se conectando, fazendo parte dos grupos. É uma grande rede. Né? A gente se encontra 2 vezes por semana, online, à noite, gratuitamente, para poder fazer cura à distância, fazer a prática, né? Tirar dúvidas. Então, assim, esse suporte, esse apoio vai dando para as pessoas essa segurança, essa confiança, essa né? Às vezes a pessoa não tem, porque o Magnified Healing, quando você faz o curso, você pode no mesmo dia já tratar outras pessoas, mas após 11 dias, você faz a prática, né, diária durante 11 dias, você pode ensinar o Magnified Healing em qualquer lugar do mundo, porque é um certificado internacional. De professor, né? Você é praticante e professor. E é um certificado internacional, então você pode ensinar ele em qualquer lugar. Então, muitas pessoas sentem essa vontade, mas se sentem inseguras. E aí, à medida que a gente vai dando esse suporte, dando esse apoio, falando, explicando, agora eu estou me sentindo segura. Porque tem o pessoal da minha casa que normalmente começa assim, né? Meus parentes que querem que eu ensine, uma amiga que me falou que quer. Então, acaba que a pessoa sente mais segurança para começar a ensinar. E o fantástico que eu vejo da diferença, né, porque a gente está num momento de explosão de técnicas, isso é maravilhoso, muitos terapeutas se formando, muita gente fazendo transição de carreira para as terapias. Eu sou Theta Healer, sou psicóloga, mas quando chegou o Magnify para mim, o Magnify, você não tem mais um intermediário, porque muitas vezes a gente precisa de um curador, alguém que me aplique o reiki, alguém que me aplique, que faça o Theta Healing. O Magnify, ele te capacita para você estar direto e conectado em alinhamento com essa fonte. Então, para mim, esse é o plus dessa consciência. E aí o que você estava me falando, com a prática diária, parece que vai abrindo a nossa consciência para a gente receber cada vez mais informações. Mas tem que ter esse ritmo, né? Sim. Tem que ter essa constância. Sim. Porque se a gente faz uma vez, mas não tá ali... sabe o que eu brinco? Eu falo assim, que o Magnify Healing é como se fosse o bater ponto do serviço público. Né? Quem é servidor público tem que todo dia ir lá e bater o teu ponto. Eu, todo dia, bato ponto na hierarquia. Falando, tô aqui, tô a trabalho, né? Tô disponível. E isso traz uma segurança muito grande. E a gente tem vários testemunhos, né, Cris? Quando você está dentro da energia. O último foi meu filho na UTI, com problema respiratório. E aí eu estava conversando com a Cris que a medicina é muito importante, é fundamental para nos ajudar em questões quando é física e tudo mais. É muito importante a medicina, mas quando você tem uma ferramenta como essa, o campo, igual você está falando, você se mantém na serenidade, você se mantém na postura de estar dando esse suporte e esse apoio, por mais que o assunto seja grave. E aí eu vejo que tudo se resolve, porque parece que quando você está em alinhamento, tudo se resolve. Sim. Agora entra no desespero, entra na ansiedade. Você vai se atropelando com tudo isso, né? Então é uma ferramenta maravilhosa. E a prática ela vai trazendo isso, porque essa frequência que eu falei no início, ela não se desmancha, né? Então ela vai aumentando, ela vai expandindo a cada vez mais. E as nossas conexões
por mais que não sejam conexões conscientes às vezes, né, elas também vão aumentando, porque nós estamos falando de dimensões, que é uma palavra super da moda agora, né, quinta dimensão e tal. O que exatamente é isso? Na verdade, a dimensão, ela é uma frequência. Isso. E todas elas já estão aqui ancoradas, e aonde a gente escolhe ter a nossa frequência são as experiências que a gente vai atrair de volta. Então, se você está vibrando numa frequência maior, você vai atrair experiências de acordo com essa frequência. Né? Então, a cada vez que a gente faz a prática, é isso que acontece. Você expande mais e mais aquilo que você vai construindo. Né? Sim. É uma construção, você nunca perde. E você vai elevando o espaço onde você está também. Né? Porque, por exemplo, as pessoas que chegavam no quarto lá, os médicos, os enfermeiros, eram unânimes em falar: nossa, mas que criança calma, que energia boa. Porque é isso, você estava explicando do campo, né, que a gente acaba se tornando um torus, então você acaba elevando também a frequência das outras pessoas. Sim, sim. O Magnified Healing, além disso, ele é um serviço. Então, essa também é uma outra diferença dele para outras técnicas. Porque o que é servir? Servir é você estar a serviço mesmo de outras pessoas. Mesmo muitas vezes que a gente não saiba que está. Então, essa busca que as pessoas estão hoje, que tem tantas técnicas e tudo, é o quê? É uma procura de um propósito maior de vida. Então, as pessoas se pegam em determinados locais onde eu sinto um vazio, está faltando alguma coisa, e aí elas buscam, né? Sim. E quando você serve o outro, quando você consegue fazer alguma coisa por alguém, que aquela pessoa, que você vê que aquilo foi bom, o coração parece que preenche. E é disso que as pessoas estão em busca. E o Magnified Healing, ele é um serviço. Quando a gente faz o Magnified Healing, a gente está se colocando a serviço. Né? Então você faz a sua prática, você sai com essa frequência expandida, está alterando todo mundo à sua volta. Você está a serviço. Exato. Então você altera não só a você mesmo, mas também o campo, né? Sim. E a gente tem alguns nomes sagrados, né? Durante a nossa prática diária, eu falo que eles são os abracadabras da modernidade. Tem algum, assim, que você poderia passar para a nossa audiência? Um coringa, assim, que na hora do... Eita, deixa eu lembrar aqui que a Cris falou que se eu falar essa palavrinha mágica, talvez eu me dê uma ajustada. Os nomes sagrados, eles não são Magnified Healing, né? Os nomes sagrados, eles são históricos, eles existem desde a época da primeira Bíblia e tudo, então são expressões que, quando utilizadas, aumentam a nossa frequência, independente de que técnica que você use e tudo. E eles foram trazidos para o Magnified Healing num determinado momento para nos ajudar a elevar ainda mais a vibração do Magnified Healing, né? Então, é importante dizer isso, que eles não são do Magnified Healing, mas eles estão disponíveis. Isso. Então, um nome sagrado que pode ser usado e pode ser ensinado para a criança, né, é o Kodosh, 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 Adonai Sabayot. Tá? Então, esse nome sagrado, ele eleva a nossa frequência, qualquer lugar que você esteja, ele fica com como se tivesse alguma energia ruim, ela não consegue ficar na frequência do Kodosh. Então, por exemplo, você vai sair de manhã cedo para trabalhar, 3 Kodosh, tá saindo 3 Kodosh, ensina para o seu filho. Tá com alguma questão, tá com alguma angústia, Kodosh, né? Então, esse mantra pode ser usado quando você quiser, é um mantra de proteção. É um mantra que eleva a sua energia, que traz paz, que traz tranquilidade. É um mantra também que pode ser utilizado para cura. Então, se você está com alguma coisa, uma gripe forte, alguma coisa, ou alguém queria enxaqueca, você pode usar o Kodosh. Então, é um mantra que pode ser utilizado. Muito bom. Muito bom. Sem contraindicação. Sem contraindicação. Ele pode ser ensinado até para criança. Kodosh, 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 Adonai Sabayot. Muito legal. Tem outros, mas esse daí é um poderoso aí para você começar a experimentar e sentir. E você falou do número 3.
E eu percebo na técnica que também tem uma numerologia por conta da geometria sagrada, né? Sim. Então a gente ativa uma geometria sagrada no nosso corpo. Muito nos estudos herméticos falam que o universo é matemático, o universo, né, tem isso, e a gente consegue alinhar isso. Então, por que 3? O 3, o 6 e o 9 são números mesmo divinos, né? São. Que e os é da matéria, né? Os nomes sagrados, eles devem ser mantrados em múltiplos de 3, né? É o ideal. Então, o Kodosh a gente normalmente usa de 3 em 3. Tá. Tem alguns outros, como o Yod-Hei, Vod-Hei, que a gente usa 12, né? Então, é só utilizar sempre com essas... Muito bom. Com esses múltiplos. E quem se interessou, né, em saber um pouco mais sobre essa consciência do Magnify, no Instagram da Cristiana Mesquita, ela sempre coloca os cursos que estão acontecendo no Brasil, Sim, né, sim, não só em Brasília. Todos os cursos. Ela é a nossa fiscal, mas é uma fiscal gente boa, mas ela é Quanin Manifesta. Fala um pouquinho de Quanin. A gente está com 5 minutinhos, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né, dessa consciência que chegou agora para cuidar da gente, para trazer o perdão. Fala um pouquinho de Quanin. Quanin, ela é uma bodhisattva, né? Ela na China, ela é conhecida como deusa do perdão, da compaixão e da misericórdia. Então, ela traz essas características, né? O amor incondicional. Ela está ligada ao Magnified Healing porque ela é a porta-voz do Magnified Healing. Embora seja, a gente fala que é um presente do Altíssimo Deus do Universo, é direto do Altíssimo, mas ela foi a responsável por trazer, ela que comunicava com a Gisele e com a Catherine. Então, por isso ela tem uma conexão forte com o Magnified Healing, mas não é a cura de Quanin. Né? Isso é importante ficar claro. Então ela tem essa conexão, a gente usa a imagem de Quanin, né? Porque ela veio junto com essa energia, e essa energia ela permeia o Magnified Healing em todos os, né, momentos de perdão, compaixão, misericórdia e amor incondicional. Sim. Então ela vem trazendo isso tudo pra gente. Sim, né? Então, e é incrível mesmo a presença nos cursos, né? Sim. É perceptível nas iniciações, então. Sim. É muito. Essa energia, né? Essa consciência. Então, tá aqui colocado embaixo, né, a legenda do Instagram da Cristiana Mesquita, que é o Magnify Healing Brasil, no Instagram. E também a gente tem o site oficial, que é o www.magnifyhealing.org. Né? .com. Tá, .com. Que aí lá também você tem todas as informações de todos os terapeutas e você consegue entender um pouquinho melhor a técnica. Brasília é um lugar onde a chama está muito viva. Nós temos a Cristiana Mesquita, nós temos a Grã-Mestra Maria Tereza, nós temos celebrações que são abertas ao público, né? Então, assim, é o momento de você encontrar o seu caminho e não mais terceirizar o caminho. Isso. Porque esse é um caminho que, deixa eu fazer por mim, para que também eu possa fazer pelo outro, né? Pela humanidade e pela Terra. Muito grata pela sua presença, pela sua companhia aqui hoje. Obrigada. Se você quiser saber um pouquinho mais, segue ela, tem outras entrevistas, né? Você faz sempre entrevistas. Então dá um Google aí que você vai achar a Cris falando sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau!